Não fazia muito tempo que o Nate tinha virado gerente do escritório, mas ele logo decidiu mudar tudo por lá. A primeira coisa que fez foi cortar os salários, menos o dele. Claro, por mais ganancioso que fosse. Ele reduziu os pagamentos de quase todos os funcionários. Muitos pediram demissão no mesmo dia. Os que ficaram só continuaram porque não tinham outra opção no momento, mas já estavam de saco cheio das loucuras do chefe. Em pouco tempo, quase metade da equipe já tinha ido embora. Nate justificou dizendo que algumas funções eram desnecessárias e repetitivas. Com menos gente, os funcionários que restaram tiveram que dar conta do dobro do trabalho, o que os obrigava a virar noites no escritório. Até a zeladora entrou na mira. Ela já ganhava pouco, mas mesmo assim, ele começou a exigir mais dela. No fim, até ela pediu demissão. O maior problema foi encontrar alguém que aceitasse o trabalho por um salário tão baixo. Ninguém queria passar o dia inteiro esfregando o chão e limpando maçanetas até brilharem. A gerente de RH, Dona Bennett, tentava todos os dias convencer Nate a aumentar um pouco o salário da zeladora, dizendo que, pagando tão pouco, ninguém aceitaria a vaga, mas ele não queria saber. Mesmo assim, todas as manhãs, na reunião da equipe, ele só reclamava de como o escritório estava sujo e empoeirado, e de fato, a sujeira já estava tomando conta do lugar. Foi numa dessas reuniões matinais que Nate começou a reclamar de tudo no escritório. Todo mundo ficou sem reação, porque, até pouco tempo atrás, a filial funcionava perfeitamente bem. Depois de revisar os relatórios semanais, ele voltou a falar da falta de um zelador. Se não contratarem alguém logo, vou colocar a limpeza na lista de tarefas de vocês, ele gritou para a gerente de RH. Dona Bennett quase saiu correndo dali, mas, na idade dela, sabia que não era fácil arrumar outro emprego. Então, sempre que Nate falava essas coisas, ela só ouvia calada, engolindo as exigências absurdas, depois, tentando esquecer tudo no escritório com suas pílulas de ansiedade. Na reunião seguinte, o gerente mais uma vez reclamou do trabalho da Dona Bennett, dizendo que ainda não tinham encontrado um zelador. É sério que é tão difícil assim achar um faxineiro? Quero dizer, nossa empresa é tão bem-sucedida que qualquer um toparia trabalhar aqui, Nate falou irritado, enquanto caminhava devagar até a janela. De repente, ele parou e ficou em silêncio, olhando fixamente para algo do lado de fora. Seu olhar parecia focado em um ponto distante, perto das latas de lixo. Lá, uma mulher mal vestida empilhava caixas de papelão com cuidado. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Nate. Ele se virou para Dona Bennett e disse: "Então você está me dizendo que ninguém quer trabalhar aqui pelo que estamos oferecendo, né? Pois preste atenção, novatos." Ele abriu a janela, já que fazia muito calor lá fora. "Ei, vagabunda, vem aqui um minuto. Tenho uma oferta para você", gritou. Mas a mulher nem sequer olhou para ele. Continuou concentrada no que fazia, organizando os papelões como se nada tivesse acontecido. Nate ficou surpreso, mas não ia desistir. Na verdade, parecia até animado com a situação. "Ei, você precisa de dinheiro? Vem aqui, vagabunda", gritou de novo, dessa vez mais alto. Ainda assim, a mulher continuou seu trabalho sem reagir. Isso deixou Nate irritado. Ele se virou para Dona Bennett e mandou chamar o segurança. Quando o segurança entrou na sala de conferências, Nate apontou para a mulher lá fora e ordenou: "Traga aquela mendiga aqui, agora." Pouco tempo depois, a mulher foi levada para dentro do escritório. Após algumas tentativas frustradas de falar com ela, perceberam que ela era completamente surda. Ela usava um aparelho auditivo, mas parecia não estar funcionando direito, ou talvez fosse um modelo barato. Agora, de perto, Nate percebeu algo inesperado. Apesar da aparência simples, a mulher era surpreendentemente organizada. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelos. A falta de maquiagem deixava o rosto dela ainda mais jovem e iluminado. Seu cabelo estava bem alinhado, preso em um coque. As roupas pareciam simples e gastas, mas estavam limpas, mesmo não sendo do tamanho certo para ela. Pelo menos não tinha um cheiro ruim. O chefe, lembrando que surdos conseguem ler lábios, começou a falar devagar, pronunciando cada sílaba com clareza. "Você entende o que estou dizendo?" A garota assentiu. "Quer um emprego? Não tem que fazer muita coisa. Só limpar o escritório", completou Nate. Ela ficou alguns segundos em silêncio, olhando ao redor. Então, deu um pequeno aceno de cabeça, concordando.
Nate sorriu vitorioso e se levantou, satisfeito consigo mesmo. Ele se virou para Dona Bennett, que observava tudo em silêncio. Viu? Você não consegue contratar ninguém, mas talvez tenha só esquecido como se faz. Aqui vai uma lição para você. Esse lixo humano aceitou até por um salário menor. Aliás, antes de registrar ela, que tal baixar um pouco o pagamento, hein? Mas quando olhou para Dona Bennett, percebeu que estava exagerando. Mesmo uma sem-teto não toparia algo tão humilhante. Então, desistiu da ideia. A garota começou a trabalhar. Seu nome era Lauren. Todos os dias, chegava no horário certo, às vezes até antes da equipe começar o expediente. Com dedicação, limpava tudo meticulosamente. Em apenas uma semana, o escritório ficou irreconhecível de tão limpo, mas isso não mudou a atitude dos colegas em relação a ela. Lauren virou alvo de piadas cruéis. Os funcionários zombavam dela pelas costas e riam alto, sabendo que ela não podia ouvir direito. Seu aparelho auditivo era velho e de péssima qualidade, mas ainda captava algumas das coisas horríveis que diziam sobre ela e seu trabalho. Apesar do assédio constante, Lauren já tinha passado por muita coisa na vida. Aprendeu a manter a calma. O que ela mais queria era terminar o expediente e voltar para sua casa tranquila, nos arredores da cidade. Lauren morava em um barraco velho e abandonado, mas ela não estava sozinha. Na sua pequena casa, viviam vários animais que ela havia resgatado: 3 gatinhos, um gato adulto, 2 cachorros e até um papagaio com a pata quebrada. Eles eram sua companhia diária, e ela estava disposta a aguentar as provocações e o desprezo no trabalho só para sustentá-los. Seus bichos eram sua maior fonte de conforto e amor. A presença deles ajudava a suportar os abusos que enfrentava no escritório. À noite, mesmo quando mal tinha comida para si mesma, fazia questão de oferecer algo gostoso para seus amigos peludos. O carinho deles era suficiente para compensar qualquer dia difícil. Dona Bennett estava muito satisfeita com o trabalho de Lauren. Graças a ela, o escritório estava sempre impecável, mas isso não impedia os funcionários de continuarem rindo dela pelas costas. Já Nate, o chefe, ainda não parecia impressionado, nem ele sabia direito o que queria dela. Com o tempo, porém, o jeito silencioso de Lauren e seu olhar atento começaram a mudar a visão dos colegas sobre ela. Aos poucos, até os que zombavam dela começaram a perceber que seu passado era mais complicado do que imaginavam. Apesar de viver na rua, Lauren falava bem e era alfabetizada. Suas palavras eram poucas, mas sempre certeiras. De vez em quando, soltava comentários inteligentes que pegavam os colegas de surpresa, como se tivesse um conhecimento profundo sobre muitas coisas, mas simplesmente escolhesse não demonstrar. Ficou claro para todos que sua situação não tinha nada a ver com falta de inteligência ou capacidade. Enquanto isso, o ambiente no escritório ficava cada vez mais pesado. Nate estava mais agressivo a cada reunião da manhã. Parecia sempre colocar a culpa nos outros pelo fracasso da empresa, que já estava em declínio. Com os números caindo, ele foi ficando ainda mais amargo e começou a demitir funcionários regularmente, muitas vezes, vários de uma vez só. Isso só piorou o clima no escritório. A incerteza entre os funcionários aumentava a cada dia. Muitos comentavam que, do jeito que as coisas iam, logo Nate seria o único sobrando na empresa. O dono e CEO da empresa, Nolan, começou a visitar a filial com mais frequência. Provavelmente, ele queria entender o motivo da queda repentina nos lucros, mas Nate via essas visitas como uma chance de intimidar os funcionários, pressionando-os a fingir que tudo estava indo bem quando Nolan estivesse por perto. Apesar dos esforços de Nate, Nolan não era bobo. Ele havia construído a empresa do zero e não deixaria tudo desmoronar sem agir. Depois de várias visitas à filial, que antes era uma das mais lucrativas, Nolan percebeu que, embora na superfície o escritório parecesse funcionar bem, o clima entre os funcionários era tenso. Após mais uma visita, Nolan anunciou que a empresa passaria por uma limpeza geral e que todos, inclusive o gerente, teriam um dia de folga remunerado. Mesmo quem recusasse a folga ainda receberia o pagamento. Mas Nolan tinha um plano. No dia em que o escritório ficou vazio, ele instalou câmeras escondidas por todo o prédio, conectadas diretamente ao seu computador pessoal. Ele queria descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo ali e encontrar um jeito de salvar o negócio que tanto lutou para construir. A partir daquele dia, Nolan começou a monitorar tudo, assistia às gravações diariamente. Desde a abertura até o fechamento do escritório, ele analisava cada detalhe.
reunindo provas para entender o que realmente estava por trás da decadência da filial. Então, em uma reunião, algo inesperado aconteceu. Nolan recebeu um plano de desenvolvimento de negócios tão bem feito que o pegou completamente de surpresa. Nolan folheou rapidamente o material e, surpreso, olhou para Nate. "O que é isso?" perguntou, segurando o plano de negócios. "Quem preparou isso?" Nate percebeu que Nolan estava interessado e, tentando parecer humilde, abaixou a cabeça. "Trabalhei muito duro nisso, senhor. Passei várias noites sem dormir. Espero que goste." Mas algo parecia estranho para Nolan. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a caligrafia elegante e claramente feminina. Ele já tinha lido vários relatórios escritos por Nate e conhecia bem sua letra desorganizada. Ao analisar melhor, Nolan percebeu que o estilo do plano era muito diferente da forma errática e confusa de Nate pensar. Foi então que ele decidiu conferir as gravações das câmeras escondidas. O que viu o deixou chocado. A faxineira tinha passado horas e horas trabalhando nesses documentos até tarde da noite. Ela estava completamente concentrada, como se nem percebesse o tempo passar. Além disso, conseguia criar gráficos e diagramas com uma facilidade impressionante, como se fizesse isso há anos. Nolan sentiu um aperto no peito. Como ele havia deixado tantas coisas passarem despercebidas nessa filial? Na manhã seguinte, Nate foi chamado ao escritório de Nolan. Ele entrou apressado, mas parou no meio do caminho assim que viu a expressão séria do chefe. Ficou parado, olhando para o chão, enquanto Nolan começava a falar. O escritório inteiro ficou em silêncio. Ninguém ousava se mover ou falar, com medo da fúria do CEO. "Você tem ideia do que fez?" Nolan começou, visivelmente irritado. Suas mentiras e seu comportamento quase destruíram essa filial. Nate não sabia o que dizer. "Estou simplesmente chocado com o número de funcionários incríveis que perdi por sua culpa", continuou Nolan. "Você demitiu as melhores pessoas que eu levei anos para selecionar." "Senhor Nolan, eu posso explicar." "Não quero ouvir suas explicações. No começo, achei que você talvez estivesse testando algum método de gestão, mas quando tentou levar o crédito pelo trabalho de outra pessoa, isso foi a gota d'água." Nolan respirou fundo, se acalmando. "Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair." O antes confiante gerente de repente ficou pálido. Seu rosto perdeu toda a cor enquanto ele saía da sala, derrotado. No meio do caminho, ouviu Nolan chamando sua secretária. "Traga a faxineira, por favor, Lauren, a jovem surda." Pouco depois, Lauren entrou silenciosamente no escritório. Nolan fez um gesto para que ela se sentasse. "Por favor, sente-se", disse ele, com um tom mais calmo. "Quero saber mais sobre você. Você é inteligente e nunca deixou que as dificuldades te impedissem, não é?" Nolan começou a conversa. Lauren, um pouco confusa, confirmou com a cabeça e começou a falar. Enquanto ela contava sua história, Nolan percebeu que, apesar de ser surda, ela nunca deixou que isso a limitasse. Ela olhou pela janela, respirou fundo e começou a contar sua trajetória. Lauren cresceu em uma família muito pobre, mas sempre gostou de aprender. Desde pequena, tinha uma curiosidade enorme pelo conhecimento, mesmo vivendo em um ambiente difícil. Seus pais bebiam muito e brigavam o tempo todo, principalmente à noite. Mesmo assim, ela nunca desistiu. Desde a 3ª série, estudava com dedicação e fazia de tudo para continuar aprendendo. Nos dias em que seus pais bebiam logo de manhã, ela buscava refúgio em uma casa abandonada perto de seu apartamento, onde podia estudar em paz. Todos os dias, ela esperava o momento certo para voltar em silêncio. Pegava sua mochila com as roupas e corria para a escola antes que sua família acordasse. Apesar de todas as dificuldades, Lauren se destacou nos estudos. Ela conseguiu entrar em uma escola de negócios sem dificuldades, graças ao seu esforço e inteligência. Era uma aluna brilhante e querida por todos os professores. Aprendia tudo muito rápido e sempre ajudava os colegas. Não foi surpresa para ninguém quando Lauren se formou com a melhor nota da turma. A administração de empresas sempre foi sua matéria favorita e também seu maior sonho. Foi na faculdade que Lauren conheceu seu primeiro amor, Connor, um ano mais velho que ela. Desde o momento em que se viram no corredor leste da universidade, souberam que tinham se apaixonado. Mas a família rica de Connor não aprovava o relacionamento. Para eles, a ideia de seu filho se casar com uma mulher inteligente, mas de origem humilde, era inaceitável.
Apesar disso, o amor dos dois era tão forte que Connor pediu Lauren em casamento, dizendo que queria passar o resto da vida ao lado dela. Um dia, pouco antes do casamento, Lauren e Connor viajaram para visitar amigos em outra cidade. Eles estavam felizes e animados, pois a cerimônia estava chegando. Quando estavam perto da casa de campo onde os amigos já os esperavam, uma neblina densa tomou conta da estrada. Tudo ao redor ficou branco e difícil de enxergar. No meio daquela confusão, eles não perceberam quando os faróis de um carro surgiram de repente, iluminando o para-brisa. Um grito, um estrondo. Quando Lauren recuperou a consciência, já estava dentro de uma ambulância. A primeira coisa que perguntou foi sobre Connor. Lauren desmaiou ao ouvir que Connor tinha morrido. Quando acordou no quarto do hospital, sentiu que algo estava diferente. Foi então que percebeu que não conseguia mais ouvir nada. Os médicos não souberam explicar a perda repentina da audição e disseram que poderia ser por causa do estresse. Mesmo assim, ela implorou para ir ao funeral do noivo, mas não deixaram, nem ao menos pôde visitar o túmulo dele. Os pais de Connor a culparam pelo acidente. Disseram que, se não fosse por ela e seus amigos pobres, ele nunca teria feito aquela viagem. A mãe dele, furiosa, chegou a gritar com ódio: "Eu vou fazer da vida dela um inferno. No máximo, ela vai conseguir um emprego de faxineira e vai se arrepender todos os dias por ter destruído meu filho." Naquele momento, a única coisa que Lauren lamentava era não ter morrido no lugar de Connor. Afinal, parecia que ninguém precisava dela. Pouco tempo depois, sua mãe, que vivia trocando de namorado, colocou fogo na própria casa durante uma de suas bebedeiras. A vida de Lauren desmoronou de vez, sem emprego, sem casa, sem amor e agora sem audição. Conseguir trabalho se tornou impossível. Ninguém queria contratar uma jovem surda e frágil. No começo, ela se esforçou para aprender a ler lábios. Com o tempo, conseguiu ganhar um pouco de dinheiro limpando o mercado local. O primeiro salário foi usado para comprar um aparelho auditivo barato. Não era perfeito, mas ajudava a ouvir algumas palavras. Depois disso, começou a vagar pela cidade até encontrar um pequeno galpão onde podia se abrigar. Mesmo com todas as dificuldades, ela nunca reclamava da vida. Já tinha visto tanta injustiça que aprendeu a ser grata pelo pouco que tinha. Acima de tudo, era feliz com seus animais, que eram sua única família. O único problema era que, quando o tempo esfriava, seus animais de estimação sofriam com o frio, pois o quartinho onde viviam não tinha aquecimento. Mesmo agora, enquanto conversava com Nolan, Lauren se preocupava com o bem-estar deles. Nolan ouviu sua história em silêncio, tocado por tudo que ela tinha passado. Quando Lauren mencionou o acidente com Connor, ele se lembrou dos pais ricos do rapaz e ficou triste ao saber do que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, Nolan fez uma proposta inesperada. Ofereceu a Lauren o cargo de diretora executiva da filial. Ela era formada em administração e tinha talento para o trabalho. Quando aceitou, Nolan ficou satisfeito com a decisão. A filial começou a melhorar rapidamente. Nolan passou a visitá-la com frequência e, às vezes, era visto buscando Lauren no trabalho. Com o tempo, todos perceberam que estavam namorando. Logo, a notícia do casamento se espalhou. Um dia, depois do almoço, Nolan passou na filial e bateu na porta do escritório de Lauren. Ao entrar, viu que ela estava totalmente focada no trabalho, como sempre. "Querida, faça uma pausa", disse ele. "Tenho algo para você." Ele estendeu um envelope. Dentro, havia um documento que tornava Lauren a dona oficial de um abrigo de animais, onde todos os seus bichinhos estavam morando. Agora que ela se mudaria para sua nova casa com o marido, não teria tempo para cuidar deles o tempo todo. Mas essa não foi a única surpresa. Lauren estava radiante, animada com a chegada de um menino. Quando Nolan soube da gravidez, ficou emocionado. E então, aconteceu algo ainda mais incrível, um verdadeiro milagre. Sem explicação médica, a audição de Lauren voltou completamente, como se nunca tivesse desaparecido. Agora, a grande e espaçosa casa de Nolan estava cheia de vida, amor e alegria. E você? O que achou dessa história? Como teria lidado com essas situações? Compartilhe seus pensamentos. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações. Obrigado e até a próxima!